Se nós tivermos um conjunto de elementos de qualquer natureza, se nesse conjunto de elementos for definida uma operação que é chamada de lei de composição ou também produto. Produto num sentido genérico do termo, que pode não ser nenhum produto que nós estamos habituados a definir. Mas uma lei de composição que associa a dois elementos do conjunto um outro elemento, por alguma regra que vamos chamar de lei de composição ou produto. Se essas quatro propriedades forem satisfeitas, ou seja, se a composição de dois elementos do conjunto resultar num elemento do conjunto, como aqui, tá? Se essa composição ou esse produto for associativo, se existir um elemento identidade, tal que a composição do elemento identidade com qualquer elemento do conjunto dê este elemento do conjunto, numa ordem ou na outra, né? Identidade composto com elemento, ou elemento composto com identidade, dá o elemento para qualquer elemento do conjunto. E se, para cada elemento do conjunto, o conjunto contiver o inverso dele, no sentido de que a composição de um elemento com o seu inverso dá esse elemento identidade, aqui da propriedade 3. Então, um conjunto que satisfaça, ou que obedeça a essas quatro condições, forma o que em matemática se chama de grupo. Então, as matrizes ortogonais com a lei de composição sendo o produto das matrizes, obedece a essas quatro condições, ou satisfaz essas quatro propriedades, e, portanto, forma um grupo, no sentido matemático do termo. Tá bom? Então, nós falamos no grupo das matrizes ortogonais 3×3, e a notação que é usada para esse grupo é essa aqui, ó. O3 é o símbolo usado para grupo de matrizes ortogonais 3×3. Essas rotações poderiam ser consideradas num espaço de dimensão n. Então nós falaríamos do grupo ON, tá? O grupo das matrizes n por n, as matrizes ortogonais n por n é denotado por ON. Essa noção de grupo é muito importante, se tornou muito importante na física, a partir principalmente do advento da mecânica quântica. Porque o que acontece é que, tipicamente, as operações de transformação que são admitidas na física, em geral, formam um grupo. Por exemplo, as transformações de Galileu, que levam de um referencial inercial para outro, na mecânica newtoniana, formam um grupo, conhecido como grupo de Galileu. As transformações de Lorentz, que levam de um referencial para outro, na teoria da relatividade especial, também formam um grupo chamado grupo de Lorentz. E há vários outros grupos que são importantes na física. Por exemplo, na física da matéria condensada, grupos de simetria de cristais são importantes, que servem para caracterizar ou classificar os vários cristais possíveis na natureza. Esses grupos são chamados grupos discretos. Grupos que envolvem transformações contínuas, como rotações, grupo de Galileu ou grupo de Lorentz, são chamados de grupos contínuos. Então os grupos aparecem o tempo todo na física, mas a definição fundamental de grupo é muito simples. É qualquer conjunto de elementos no qual se defina alguma operação ou lei de composição, que pode ser de qualquer natureza, mas se obedecer a essas quatro condições, então esse conjunto
dotado desta lei de composição, forma um grupo no sentido matemático do termo. Rotações de um corpo rígido só podem ser descritas por matrizes ortogonais com determinante igual a 1. O conjunto das matrizes ortogonais com determinante 1 forma um grupo. Agora, o conjunto das matrizes ortogonais com determinante menos 1 não forma um grupo. Vocês podem ver que alguma dessas propriedades aí é violada, tá? Na verdade é simples, porque ó, suponha que A e B sejam duas matrizes ortogonais com determinante menos 1. O que vai acontecer com o determinante do produto AB? Então, o produto AB não pode pertencer ao conjunto das matrizes com determinante menos 1. Tá? Então, viola o item 1 aqui. Que o produto de quaisquer dois elementos do conjunto é um outro elemento do conjunto. Agora, isso não há problema se as duas têm determinante igual a 1. O produto continua tendo determinante igual a 1. Então, como se diz, né? O conjunto das matrizes ortogonais com determinante 1 é um subgrupo deste grupo O3. Porque toda matriz ortogonal com determinante 1 é matriz ortogonal. Então esse conjunto é um subconjunto do conjunto das matrizes ortogonais. Mas como esse subconjunto por si só, né, forma um grupo, então ele é um subgrupo desse grupo O3. Tá? É um grupo que é denotado por SO3. A letrinha S vem do inglês special. É porque costuma-se dizer que quando se impõe a condição adicional de que o determinante da matriz seja igual a 1, então essas matrizes são ditas especiais porque satisfazem esta condição adicional. Além de ser ortogonal, o determinante dela é igual a 1. Tá? Então SO3 é o grupo das matrizes ortogonais com determinante igual a 1. E só essas matrizes ortogonais com determinante igual a 1 é que podem representar rotações de um corpo rígido. Porque acontece o seguinte, ó, se uma matriz ortogonal tiver determinante menos 1, essa matriz inverte a orientação dos eixos coordenados. Ou seja, passa de um sistema de orientação de mão direita para o sistema de orientação de mão esquerda. Mas isso é impossível por uma rotação rígida. Olha aqui, ó. Né? Temos 3 eixos aqui com orientação de mão direita, ligados a um corpo rígido. Então, isso gira rigidamente. É impossível uma rotação rígida inverter a orientação dos eixos. Para fazer isso, teria que quebrar o dedo para o outro lado. Tá? Uma rotação rígida mantém a orientação relativa dos eixos. E como matriz com determinante menos 1, como nós vamos ver na próxima aula, inverte a orientação dos eixos, então matrizes com determinante menos 1 não podem representar rotações de um corpo rígido.